Olá, queridos, vamos começar a nossa aula. Sei que vai ser top demais, que vocês estejam bem animados. Espero que esse tempo aí de descanso tenha sido muito bom para vocês. Como a Angélica falou ainda agora, né? Ainda tem que colocar muita coisa em ordem aqui, é a mesma coisa. Muito ordem, mas eu tenho muitas coisas riquíssimas para falar para vocês que tem acontecido. Vou contar hoje um depoimento que aconteceu comigo e como essas aulas beneficiam a gente assim demais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que aconteceu comigo emocionalmente e como esse conteúdo, esse material me ajudou também a vencer certos desafios, tá? Então vai ser muito bom. Quero fazer uma pequena perspectiva aqui de alguns pontos, colocar para vocês alguns pontos da nossa mentoria, falar onde começamos, onde passamos, aonde estamos e aonde a gente vai chegar, tá? Deixa eu compartilhar aqui direto a minha tela e aí eu mostrar um pouquinho o material. Acho que é aqui. Isso. Vê se vocês conseguem acompanhar aí. Tá dando para ver? Tá. Vou até ampliar aqui para mim. Legal. Tá um pouco em inglês, né? Mas a gente já falou um pouquinho disso aqui. No 1 é tomar consciência. A primeira parte que a gente falou é entender o que é o cérebro, o que é o encéfalo, né? Como que funciona, as camadas que tem. A gente falou do córtex, tem muita coisa ainda para ver, a gente só pincelou realmente. Córtex, sistema límbico, sistema reptiliano, as amígdalas. A gente viu um pouquinho dessa parte ali, a gente tomou consciência do que gera ali os neurotransmissores, como que os neurotransmissores também alimentam o cérebro, um pouco sobre neurônio, glia, sinapses neurais, a gente viu tudo isso. A gente falou um pouquinho de alimentação, quais alimentos são bons, aí a nossa amiga Angélica, especialista em suplementação, vai poder falar muito melhor ainda. Quero abrir aqui, Angélica, um espaço, talvez nessa próxima, na próxima não, na presencial, um tempo que você fale um pouquinho sobre suplementação e como isso pode ajudar o cérebro, tá? Na alimentação cérebro vai ser riquíssimo se você puder Opa. contribuir, tá? Vai ser ótimo. No 2 ali, a gente falou dessa construção. Como que a gente consegue ver como que é feita essa construção do cérebro, como que é formado. A gente acabou entendendo que as sinapses neurais, as ligações entre neurônios e as glias formam fisicamente o cérebro. Nosso cérebro ele é plástico, então ele se reforma, se forma, se reforma, se reconstrói. A gente pode realmente machucar o nosso cérebro com alimentação, com comportamento, com droga, e fisicamente, né, machucando fisicamente o cérebro, e tem como reconstruir, né? Lógico que tem certos níveis. Aqui na cidade onde eu moro, tem uma pessoa que foi acidentada, que ele perdeu uma boa parte dessa parte do crânio e afundou totalmente e afetou o cérebro. E ele não se reconstrói mais, porque além de ter decepado um pedaço ali, quebrou o crânio, arrancou um pedaço da massa cinzenta que a gente chama, né? Como afundou e achatou, aquilo ele não cresce mais, deformou permanentemente, né? Ele vai conseguir com alguma reabilitação melhorar um pouco mais. Ele parece que não afetou nada motoramente, a parte motora dele ficou perfeita, mas acho que uma parte da cognição dele ficou afetada, né? Se eu não me engano, a visão também ficou afetada pela parte que foi machucada. Então, tem parte do nosso cérebro, da construção do nosso cérebro, que ela se reforma. E tem mutilações que acabam acontecendo que é impossível restaurar completamente, né? E aí a gente fala de algumas doenças degenerativas, que ainda é um desafio para a ciência, o Alzheimer, o Parkinson, e outras doenças assim, que ainda não se sabe exatamente como acontece, tem estudos, muitas análises, e não sabe como isso pode ser resolvido. É tido ainda como incurável, né? A gente vê aí na mídia e na ciência vários casos de pessoas que regeneraram de Parkinson, regeneraram de Alzheimer, tiveram melhorias ou quase que total regeneração. Incrível. Lógico que o milagre está acima de tudo isso, né? Mas a gente sabe que pela ciência, pela alimentação e por outros meios, a neurociência ajuda também
a olhar para essa questão, a parte da construção e a reconstrução, tá? A outra parte ali é você entender de maneira mais estratégica como aquilo tudo funciona e como você vai agir de maneira bem estratégica na sua vida para reprogramar certas coisas. Então, a gente foi programado, por exemplo, tem crianças que foram programadas para sentir medo de tudo. Então, ele não se relaciona muito bem com as pessoas, não tem medo de chefe, tem medo do casamento, enfim, tem medo de arriscar, porque ela foi programada por medo. E uma fase adulta dela, ela entende que ela pode viver sem o medo. Então, ela precisa fazer o quê? Reprogramar. E aí tem várias técnicas, o coach, a neurociência, e, enfim, vários profissionais, a psicologia, ou a neurociência vai ajudar esse profissional, essa pessoa, a recompor, a melhorar toda essa questão ali de vencer essa problemática, né? As doenças psicossomáticas, então, ela tem sido grandemente inserida no meio da população hoje em dia. Então, você vê as pessoas hoje com muitas e muitas doenças emocionais, psicossomáticas, crises, depressão, crise de pânico e outros mais, né, crise de ansiedade, muitas crises de ansiedade que têm afetado e afeta a sociedade de uma forma geral, afeta a família em casa e afeta os negócios, as empresas, porque os profissionais estão desse jeito. A gente entendeu que a pandemia agravou muitas doenças emocionais. O isolamento, o medo de uma pandemia mundial, de uma coisa que a gente não consegue enxergar, entender e controlar, né, o vírus e tal. E um monte de falácias, um monte de falatórios sobre a doença, isso cura, isso não cura, isso pode, isso não pode, não deve, deve. Enfim, a gente criou-se uma confusão generalizada, e aí o pânico, o medo e todos os sintomas de doenças psicossomáticas começaram a se agravar demais na sociedade, tá? O quarto ponto é o que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, como entrar no comando de tudo isso, como agir de forma intencional e proposital em cima das emoções, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre filtro de coerência, né? Como que a gente entende os nossos valores, como que a gente entende a nossa missão, como que a gente vê ali, tem a visão mesmo de que nós somos e como nós podemos contribuir de maneira mais ampla e geral. E o que a gente faz, a gente vive, a gente pratica, está coerente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente acredita que seja nossa missão, nossos valores, nosso propósito, né? Então a gente abordou um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar sobre essa conexão, tá? A parte da conexão ela é muito interessante, que vai ligar todos esses 4 pontos que nós falamos agora, como se conecta conosco, como se conecta com a nossa ideia de religião ou crença, como que se conecta com a gente profissionalmente, familiarmente, nos nossos negócios, tá? Então é bem interessante. Por último, a gente vai falar de renovar esse ciclo. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, e agora qual é a união entre esses 5 pontos? Como está no comando disso? Como está fazendo isso acontecer de maneira consciente? Tá? E aí você entra num nível bastante interessante de controle emocional, onde você consegue se ajudar a gerir suas próprias emoções, entender como elas nascem, como elas funcionam e como você pode ali agir em cima delas e como você pode ajudar as pessoas à volta de você, tá? Então, nesse sexto ponto, você vai ter um nível de consciência, um nível de conhecimento bem interessante para poder agir em você mesmo e auxiliar as pessoas que estão bem próximas a você. Ok? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui de material, depois a gente vem aqui. Isso aqui a gente já viu. Vou deixar no ponto lá e vou trocar aqui. Vocês lembram, a gente falou um pouquinho sobre ansiedade e medo, né? O gânglio de base. A gente falou desse ponto 7 aqui, ó, como aí. Atenção e impulsividade no córtex pré-frontal, acho que a gente tocou. E essa aula aqui. Eu acho que a gente não falou muito bem de obsessão e o anterior singular. Então vou voltar no ponto 6, que a gente vai ter certeza que a gente está falando. O que a gente falou
na última aula foi exatamente sobre valores, tá? Esse material aqui, a ideia, Angélica, é você entender. Esse próprio enunciado aqui já vai dizer muita coisa, tá? Vai dizer ali o que são os valores. Os valores formam parte do mais íntimo do nosso ser. Eles têm o poder de nos motivar ou de frustrar e condicionam tudo o que fazemos. Nossos valores estabelecem nossas crenças e esses nossos comportamentos. Precisamos conhecer nossos valores para usar o seu poder dentro de nós e em torno de nós, fazendo com que eles sirvam para gerar identificação e engajamento das pessoas que estão à nossa volta, nossos liderados, filhos e tudo que nos envolve. E então responda as perguntas abaixo e comece um caminho de autodescoberta que vai fazer você ser capaz de construir uma autêntica visão de futuro e poderosa para você e sua liderança. E aí vem todas as perguntas, tá? O que a gente chaveou na última aula foi o seguinte: antes de responder esse filtro aqui de valor, de responder o filtro que nós fizemos de valor. Você lembra, Cleide? Lembro. Você tem aí anotado? Você tem como compartilhar, igual a gente fez da outra vez? O que eu falei sobre os valores? Isso, mas aquelas perguntas que eu fiz, não precisa nem responder, só faça as perguntas que eu fiz e a Angélica vai anotar as perguntas ali. Eu não sei se eu anotei todas aqui, eu não achei o caderno, só anotei algumas coisas, né? Que eu coloquei os. Você perguntou 4 valores, os 5, né? Isso. Aí eu coloquei honestidade, mansidão, bondade, boa conduta. Uhum. Aí as perguntas mesmo eu não anotei. Quais valores que você acredita que você tem, né? Isso, Deixa eu abrir aqui então o outro filtro aqui. Esse eu vou te mandar também, tá, Angélica, por escrito. Tá bom. Aí depois qual foi, Cleide, o outro? Foi como as pessoas me veem. Isso. Né? E você falou sobre o sucesso também, que é um valor importante, né? Estabilidade. Uhum. Você falou sobre uma sigla também, que chama SWOT, em inglês. SWOT. Uhum. Eu conheço a SWOT. Que em português é fofa, né? Uhum. É isso que eu anotei aqui. Uhum. Como é que as pessoas me veem, esse tipo de coisa. Legal. Você chegou a fazer pesquisa? Perguntou as pessoas mais próximas de você? Não, eu tinha que imprimir aquele questionário todo, eu não imprimi ainda. Uhum. A ideia aqui, Angélica, para você fazer um filtro de valores teus, você escrever quais valores você acredita que tem. Aí você bota ali pelo menos uns 5. Não precisa ser muito, não. 5 já tá bom. 5 valores que você acredita que você tem. E aí depois você vai perguntar às pessoas, principalmente que moram com você, e aí eu vi você fazendo esse exercício com a Rúbia também, que é, para mim, praticamente aquele mesmo exercício, né? Não sei como se chama, de valores, enfim. E aí é você perguntar às pessoas como elas te veem em relação a valores. Entendeu? Mas sem dar as suas opções. Oi, pode falar. É novo, porque é bom a gente estar sempre refazendo isso de tempo em tempo, né? Que quando eu fiz assim, perguntando para as outras pessoas, já tem tempo isso. Uhum. Perfeito. Perfeito, é ótimo. Eu faço isso também de tempo em tempo, né? A última vez que eu fiz foi desastroso para mim. Eu fui perguntar, só me deram coisa, eu imaginando, né? Tudo bonzinho, tudo certinho, né? Mas. Mas quem está de fora enxerga melhor. Verdade. Isso serve a gente para outras pessoas, de outras pessoas para conosco também é incrível o resultado, muito bom. Uhum. Mas também tem que estar aberto a críticas, né? Senão você Senão não adianta. Tem que estar aberto a crítica, com certeza, sem dúvida. Depois você anotou seus valores, pediu ali
as pessoas, para dizer como que elas te enxergam em relação a valores, a última questão é você medir a coerência. Será que o que eu tenho feito está de acordo com aqueles valores que eu acredito que eu tenho? Então, eu listei lá, sei lá, por exemplo, verdade, honestidade, como a gente falou, sucesso. São valores importantes para minha vida, então eu vou fazer as coisas baseadas nesses valores. Mas o que eu tenho feito, minhas atitudes, minhas decisões, ou as minhas não decisões, tem sido baseado nesses valores, e aí você faz um filtro de coerência, tá? Entendi. Deu Tô pra pegar a anotando. ideia, né? Gostei. Uhum. Aí tem. Acho que eu não passei essa parte do que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu não tenho que eu gostaria de ter e o que eu, não, que eu tenho que eu não gostaria de ter. Você lembra, Cleide? Acho que eu não passei isso não, né? Acho que você falou sobre isso, Falei, sim. né? Então Só que deixa eu eu falar. não anotei. Então, Você falou. falei, E né? falou também sobre o que a gente pensa, né? O que é que a gente faz melhor do que ninguém, né? Aham. O seguinte, a ideia de. Deixa eu só pegar aqui o material. Nossa, foi muito grande. Pronto. A ideia de você olhar para você mesmo e conseguir dizer dos pontos que ainda não é o SWOT, tá? Você vai pegar, vai fazer o SWOT de novo. Normalmente essa ferramenta ela é muito aplicada a negócios, né? O meu negócio, o que ele tem de fortalezas, o que ele tem de oportunidades, o que ele tem ali de desafios, ou o que ele tem de pontos fracos, enfim. É, E aí, a ideia agora é falar de si mesmo dentro dessa ideia. E essa ideia de SWOT amplificado, ele tem uns detalhes a mais que eu vou te mostrar aqui. Mas antes do SWOT, anota aí, eu não fiz nenhum material com isso, mas é uma ferramenta também de coach, que é filtro de possibilidades, né? Que ele fala assim, ó, o que que eu tenho? E eu começo a filtrar coisas que eu tenho, coisas que sejam ali tangíveis e intangíveis. Eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, é, eu tenho Deus, tenho uma crença religiosa, eu tenho muita coragem para enfrentar certos desafios, eu tenho preguiça, eu tenho um montão de coisa, entendeu? Eu colocando aí num espectro de um monte de coisas que eu tenho. Agora, o que eu não tenho, que eu gostaria de ter, né? Eu gostaria de ter mais força de vontade, mais garra, essa coragem para enfrentar desafios. Eu gostaria de ter para, por exemplo, conseguir emagrecer. Isso eu não tenho, eu gostaria de ter. Agora, o que que. Aí vou listando um montão de coisa que eu não tenho que eu gostaria de ter. E por último, o que que eu tenho que eu não gostaria de ter? Por exemplo, já citei uma coisa, preguiça. Eu tenho muita preguiça, gente. Se soubessem. E aí talvez seja esse o desafio para eu vencer ali a questão do emagrecimento. E aí, eu tenho preguiça, mas eu não gostaria de ter. Tá, entendeu? E eu vou listando algumas coisas com muita coragem, e são coisas que você não precisa dizer, porque às vezes você coloca ali algumas coisas tão pessoais que não seria legal falar, então não precisa dizer. E a ideia não é dizer mesmo, não, é você se conhecer, né? E você dizer É ter conforme clareza para si mesmo, né? transparência para si mesmo. E aí, com muita honestidade, você coloca aqui tudo que você tem e que você não gostaria de ter. Feito isso, vai para o SWOT. Beleza? Então, olhando um pouquinho da diferença desse SWOT para o que a gente já conhece, que é o seguinte, olha, além as fortalezas, ele vai te sugerindo alguns pontos ali, né? Quando falar clientes, pense na sua vida, na sua família, em pessoas que te envolvem, tá? Porque essa matéria foi muito feita para a empresa, né? O que você faz melhor do que ninguém? Quais conquistas você já entrou? Então, por isso que eu fiz esse primeiro filtro antes desse material aqui. E esse material, ele vai te guiando por um caminho, tá? E eu gostei dele muito por isso. Que às vezes fala assim, quais são suas fortalezas? Seus pontos fortes? Não sei. E aqui ele vai te guiando, vai te ajudando a fazer isso, né? Fortalezas parte 2, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá?
Lembrando que ele tem duas vertentes aqui, tá? A primeira vertente são coisas internas, aquele plano cartesiano, o que está dentro de mim. Fortaleza é o que está dentro de mim. E oportunidades são coisas boas que estão fora de mim, tá? E aí, fraquezas são coisas que estão dentro de mim, que já está em mim, já, entendeu? E ameaças são coisas que estão fora, então, é externo, não é interno, tá? Então é legal entender essa matriz aí, interno e externo, que aí você consegue ter mais clareza na hora de descrever esse material, beleza? Pronto. E agora, deixa eu mostrar os outros materiais aqui. Eu te falei do SWOT, falei de valores e visão. Gente, a gente faz uma confusão muito grande em visão, valores e propósito, e missão, né? A ideia de visão, ela precisa ser muito mais ampliado, tá? Do que o que a gente tem falado aí. Mas uma ideia muito boa que eu gostei, essa ideia aqui de visão que ele dá, é o seguinte: a visão é uma descrição clara e objetiva do que você quer ser no futuro. Deve comunicar uma visão futura, geral, para você como líder, como pessoa, como mãe, como empresária, enfim, como você quer se desenvolver no seu âmbito social, enfim. Em seu estado ideal e completo. A sua visão aponta a um lugar onde você gostaria de estar a longo prazo e não a curto prazo. Hoje, vou dar um exemplo aqui financeiro. Hoje eu ganho R$ 2.000 e eu quero ganhar R$ 3.000. Isso não pode ser a sua visão. Isso pode ser o seu próximo passo. Então, a visão, pensando nessa questão financeira, para ganhar 150 mil por mês, é minha visão. Está muito longe de mim ainda. Eu ganho 2.000. Então, 150 mil é muito longe. Então, a sua visão precisa ser algo grande, precisa ser algo a longo prazo. Precisa ser assim: quando eu chegar aqui, eu já resolvi todos os meus problemas, eu não preciso mais fazer nada além disso aqui. Entendeu? Então, a visão precisa ser a longo prazo, praticamente inalcançável. A visão vai te dar, vai dar para você um norte ao longo da sua vida. No entanto, não deve ser tão vago em formulação até perder a capacidade e forças e ações definidas. Vou dar um exemplo. Eu conversando há um mês atrás com um amigo aqui da igreja, pessoa simples, né, com pouca formação, com pouco conhecimento, pouca instrução, né? E aí eu perguntei para ele, com quanto hoje ele consegue viver razoavelmente bem. Ele falou que entre 2.000 e 2.500 é a realidade dele. Tudo bem que ele está limitado e está vendo o que ele já passou, né? E eu, pela realidade dele, um pai com 2 filhos, eu acho que é muito pouco, não dá. Mas é a realidade dele. Aí eu peguei para ele e falei para ele assim: ó, posso te ajudar a ganhar então 3? Se eu te ajudar a ganhar 3.000, você fica feliz? Ele, claro, eu tô buscando 2.500, 2.500, que ele ganha menos do que isso hoje. Então, eu não posso jogar para ele R$ 100.000. Para Ele ele, é não praticamente vai nem impossível. visualizar, né? Oi? Ele não vai conseguir nem Não visualizar. vai conseguir visualizar. Se talvez eu falar para ele 5 a 7 mil, ele visualize. Ele consiga, ele assim, uau, que isso, 7.000, tô feliz da vida. Porque o sonho dele agora é ganhar 2.000, 3.000. Então, se eu falo de 100.000 com ele, é inalcançável, inatingível. Então, é aquilo que ele está falando. Tem que ser longo, tem que ser difícil, tem que ser praticamente inalcançável, mas não pode ser ao ponto de falar assim, não, eu nunca vou conseguir fazer isso mesmo, então já posso desistir aqui. Tá? Tem que ser estimulante, mesmo que seja a longo prazo, mesmo que seja grande demais, tá? Além disso, deveria descrever um estado de ser no qual você deva trabalhar sempre, e não um que possa ser realizado hoje. Aí responda as perguntas abaixo. Uma coisa legal sobre visão, que isso deve te ajudar a definir onde você quer chegar. Eu falei de dinheiro aqui, gente, mas eu acho que ninguém que pensa simplesmente em dinheiro ou salário. Eu preciso ganhar X e todos os meus problemas estão resolvidos. Não, mas o seu propósito de vida, tá?
Aí ele vai citar muita coisa de vida profissional, mas você bota aí com o seu propósito, quem você é. Beleza? Visão. Outra parte aqui é a missão do líder. E aí, desmistificando a ideia de missão, que parece que missão é o propósito de vida, tá? O seguinte, a missão é uma descrição clara e específica do que você vai fazer cada dia da sua vida. Deve explicitar o que você vai realizar como líder, como gestor, como mãe, como profissional, enfim. Cada dia no rumo da sua vida. A sua missão deve ser totalmente prática, clara e operativa. Ela precisa ser operacional para que você sempre saiba o que deve fazer. E mais importante, o que não deve fazer como líder. Então, desmistificando a missão, missão não é o seu resultado, tá? O seu propósito. Missão é o que você vai fazer até o seu propósito, é o seu caminhar. E é tão claro isso que, por exemplo, a missão de um soldado que comprar guerra qual é? Trazer paz, vamos dizer assim, acabar com a guerra. Então, a missão dele é acabar com a guerra. Esse é o propósito dele. Mas a missão é o que ele está fazendo até acabar com a guerra. Ele leva armamento, ele protege, ele tira os feridos, ele aumenta os soldados, ele treina, ele desarma o inimigo. Isso é a missão dele. Entendeu? E aí ele chega ao propósito dele, que é acabar com a guerra. Tá? Então, pegando aí, ilustrando algumas coisas para a gente entender, isso é bem legal. A gente falou aqui desses pontos: visão, valores, missão, na ordem contrária, né? Valores, visão e missão. Dentro desses três aqui, Angélica, que a gente falou, o que você considera o mais importante? O que é mais significativo aqui? Um tá em harmonia com o outro, né? Então, para mim, eu pensar no que é mais significativo é um desafio. Uhum. Porque, por exemplo, se eu tenho uma visão clara e o meu operacional não sei como é que eu vou fazer, eu vou me perder no caminho e eu vou ficar frustrada. Ontem eu estava conversando com a Tatiane, lembra? Você lembra da Tatiane, né? Sim. E assim, a parte da organização aqui do estudo de casa, eu sempre mando para ela, que ela tem uma visão melhor, então eu coloco toda a rotina bonitinho do dia a dia do que tem que ser realizado, eu vejo até como uma missão, né? A missão do dia. E aí eu mando para ela porque eu estou montando o plano anual do que vai ser o estudo esse ano, né? Aí ela virou e falou assim para mim: Angélica, tá claro o seu planejamento? Porque assim, o que você está me mandando é o roteiro. O que vai acontecer em cada tempo de aula. Mas qual é a finalização da semana? Você sabe exatamente qual é a matéria que você vai dar nessa semana, para saber o que vai concluir naquele mês, porque isso precisa estar claro para eles. Saber qual é o objetivo final deles, o que eles têm que estar sabendo, né? Uhum. Opa, até tenho, mas assim, não está com tanta clareza para eles. Aí já foi, eu ainda estou trabalhando nisso. Eu estou reformulando aqui minuciosamente para eles terem essa visão clara de que cumpriu aquela semana, conseguiu fechar aquela semana bonitinho. Hoje, na minha vida profissional, eu tenho a minha visão clara, que agora está com prazo, quer dizer, minha primeira meta, né? Porque assim, a gente alcança a meta, daqui a pouco dobra a meta, daqui a pouco... Desse jeito. Essa minha visão a longo prazo agora está em 10 anos, que há um tempo atrás eram 20 anos, beleza, já se passaram 10 anos, foram entrando novas coisas, né, que eu tive que priorizar, como a educação dos filhos, então eu não paro, eu não largo essa visão de mão, não largo a mão dela, né? Eu estou passando um momento da minha vida que agora está mais focado numa missão maior, que são a educação das crianças, mas eu não deixo de fazer o meu propósito individual, sabe? E aí, com essa visão que eu não abro mão dela, eu tenho a missão clara, que eu trabalho, ela flexibiliza, né?
A minha missão flexibiliza. Uhum. Eu sei o que eu vou fazer a cada dia, mas de acordo com a demanda da casa e de acordo com a demanda dos filhos, eu dou uma modificada. Tem épocas que eu estudo mais para mim, trabalho mais em cima disso, tem épocas que eu tenho que reduzir para mim. Porque a partir do momento que eu tive filhos, a minha missão maior são eles, né? Então, eu fico muito na dúvida o que seria mais importante. Eu vou falar que é a missão, por essa prática ser, ela tem que estar bem ajustada, porque se ela não estiver bem ajustada, eu não consigo nem ter a visão, ou nem chegar lá, ou ficar frustrada no meio do caminho. Foi entre visão e missão que você me perguntou? Ou tinha mais alguma coisa? Não estou te ouvindo. Visão, missão e valores. Então é valores. Uhum. Valores é a base de tudo. Eu não sei, se eu não me conhecer, por onde eu começo? Pois é, boa, boa. E Cleide, você lembra como a gente concluiu essa aula? O que a gente falou sobre isso? Não. Não lembra? Não. Vamos lá. Vamos pegar um ponto aqui. Vou chamar de um ponto de vista lógico, mas lógico que isso pode ter várias lógicas, né? Mas assim, o que eu entendo que é muito coerente? Primeiro, eu tenho que enxergar o que eu quero. O que é importante, né? Então, eu digo que a visão é mais importante. Você enxergar aonde você quer chegar, você enxergar o que você quer. Por exemplo, um adolescente, um jovem que quer casar, e ele vai entrar numa jornada de casar. O que ele quer com o casamento? Uhum. Encontrar uma pessoa para dividir a vida, para cooperar com a pessoa e a pessoa cooperar com ela, fazer outra pessoa feliz, ser feliz, ter filhos e tudo mais. Mas o que na verdade ela quer é ser feliz com aquela pessoa. Que ela quer constituir uma família. Então, qual é a visão dela? A visão é ter filhos? A visão é cooperar com a pessoa? A visão é ser feliz com ela ser feliz com a pessoa? Isso tudo está dentro da missão, né? Porque é o seguinte, se ela não enxergar o quanto aquela pessoa vai somar com a vida dela e quanto ela vai somar com a vida da pessoa, e ela não tiver esse propósito, o restante acaba sendo pequeno, entendeu? E aí, a missão é a trajetória. A Uhum. missão é a trajetória. Por exemplo, você falou da organização dos estudos. O que é mais importante? Chegar no final do ano e eles completarem a grade programada para aquele ano, ou é super importante e fundamental eles simplesmente terminar a semana? Se de repente eles falharem uma semana, mas na outra eles recuperarem as 2 semanas. Sim. Se eles falharam no mês e depois no outro mês ele recuperar tudo e mais um pouquinho. Então, o que é o mais importante? Qual é o propósito do estudo? Uhum. Aí você vai ver que a semana faz parte da missão e não do propósito. Entendi. Entendeu? Então a missão é uma parte do propósito, sim, é uma parte de realizar isso tudo, mas a visão acaba sendo o mais importante. E aonde estão os valores? Os valores é o trilho, é por onde você vai andar, é a pista, é a jornada, entendeu? A missão que você vai fazer no caminho dessa estrada e o final da estrada é o seu propósito, que é onde a visão te fez alcançar. Então você enxerga o final da estrada, a estrada são os valores por onde você seguia, e a missão que você vai fazendo é a trajetória. Para botar combustível, para poder lavar o carro, para poder descansar, para poder fazer a refeição, entendeu? Isso é a missão, é o dia a dia, né? E tal. Então, entendendo isso, você consegue agora se planejar e pensar no que você quer. Por exemplo, a gente vê aí muitos profissionais que falam o seguinte: eu tenho uma amiga que não é a Rúbia, porque eu vou falar aqui você vai identificar a Rúbia, que o tempo todo ela quer fazer um curso, o tempo todo ela quer estudar, o tempo todo que ela quer se aperfeiçoar. Ela está agora, ela estava fazendo aqui, ela tá em Portugal. Ela estava agora, esse ano 2022, até o meio do dia 2022, fazendo um MBA, ela já tem uma pós-graduação, fazendo um MBA, fazendo um curso de inglês, fazendo aula de violão. E o trabalho dela é muito puxado, porque ela é da área financeira. Uhum. Uma empresa doida, 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 muito trabalho.
E ela cismou que tinha que fazer um mestrado em Portugal. Fazendo a pós aqui, não terminou a pós, aí parou com o curso de violão, parou com o curso de inglês e começou agora e foi para Portugal, conseguiu a bolsa, tá lá em Portugal estudando, uma universidade muito boa, mas ela não para de aprender. E eu perguntei para ela, o que você quer com tudo isso? E ela falou assim, ó, não sei, simplesmente estou estudando. Aí eu falei para ela, você só tá se enchendo de conhecimento, se enchendo de conhecimento e talvez uma boa parte dele seja inútil. Porque talvez muito deles, por você não saber para onde você está indo, por não ter a visão, não enxergar, não vai te cooperar com nada. Você está entendendo, Cleide? Então, o que que eu tenho que somar com a minha vida? O que que eu tenho que pegar? O que que eu tenho que botar na minha missão? Aquilo que tem a ver com o meu propósito. Se ele realmente coopera com a minha visão. Se está na minha visão. Por isso, quando fala de casal, e aí você tem agora duas pessoas que têm que ter uma mesma visão, uma mesma linha de pensamento, estar na mesma estrada, que são os valores, e ter a mesma missão. E comprando um com o outro. O conflito entre duas cabeças, duas visões, duas missões, dois propósitos, ele pode realmente atrapalhar muito no crescimento do casal. Eu digo para a Rúbia que uma boa parte da nossa dificuldade, quem nos conhece há mais de 10 anos, todos unânimes dizem o seguinte, cara, era para vocês estarem voando, era para vocês estarem em outro nível, era para vocês serem milionários, era para vocês serem multiempresários, porque entende o potencial que a Ruby é, que ela é incrível, que a Angélica conhece um pouquinho, sabe que ela é. Eu também tenho um certo potencial, só que a gente conflitava muito. Até uns 5 anos atrás, a gente conflitava horrores. E ela estava querendo uma direção, eu estava querendo outra. Eu tinha uma visão, ela tinha outra. Eu estava com um propósito, ela estava com outro. Enfim, a gente tinha muito parecido os valores. Os valores eram muito parecidos. E dá um certo conforto isso. Ah, somos honestos, buscamos a verdade, queremos fazer as coisas com seriedade, isso é ótimo. Mas se a visão é diferente, tudo desentoa. Mesmo que os valores sejam diferentes, mas sendo a visão diferente, a gente quer chegar no mesmo lugar. E aí, quando a gente começa a ter missões diferentes, a gente começa a andar separado. Eu tô falando ainda de casal. E quando a gente começa a andar separado, vai dar conflito também, que a gente tá desgastando. A gente tem a mesma visão, a gente tem ali os mesmos valores, mas estamos em missões diferentes. Entendeu? Estamos fazendo coisas diferentes durante a jornada. Eu estou dividindo a minha energia, eu estou dividindo a minha força. E aí a gente entra num estresse muito grande, numa dificuldade de realizar as coisas, e a gente acaba não entendendo por que que é um casal tão inteligente, de pessoas tão hábeis, e que não saem do lugar. Entendeu? Então foi um pouco do meu caso com a Rúbia, né? E hoje a gente se alinhou bastante, já entrou muito, e a gente entende que profissionalmente ela tem uma visão e eu tenho outra. E não tem problema algum, entendeu? Desde que a gente tenha a mesma missão de vida, o mesmo propósito de vida, e a gente ande pela mesma estrada, os mesmos valores. Então, profissionalmente ela vai realizar uma coisa e eu vou realizar outra. Ok. Mas de vida, a gente tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão, tá? Ficou mais claro? Sim, ficou assim. Perguntas? Pode falar. Mesmo eu não te conhecendo há 10 anos, eu falo a mesma coisa. Vocês já eram para ricos. Sim, sim. É muita qualidade alinhada, inclusive a de executar. Vocês executam muito bem. Tem gente que estuda muito, né? Fica muito, sonhando muito, muita visão, muita coisa, mas não executa. Vocês executam muito, vocês conseguem passar por todas as etapas. Uhum. Mas essa parte aí do casal é assim mesmo. Eu vim alinhar também recentemente muita coisa com o André. Só agora. Uhum. Ainda tem muita coisa para alinhar. Sem dúvida, sem dúvida. Temos. Temos. E aí, Clay, você pode aplicar toda essa questão aí que eu falei para casal, para família. Hoje você. No momento eu estou tentando me alinhar comigo mesma, né? Porque estou meio confusa ainda, né? Esse negócio de alinhamento com casal, assim, eu nunca tive, né? Nunca tive, nem com casal, nem com filhos. E sempre era cada um com uma opinião diferente, cada um com um propósito diferente, missão diferente, né? E valores também, infelizmente.
Uhum, uhum. É isso. E aí você se encontrando em tudo isso, você ainda tem um filho, ele é menor de idade, teu filho? Tem 15 anos. É. É. Nossa, parece que ele é mais velho, que ele é grandão. É. E aí, ainda dá muito tempo de você trazê-lo para essa ideia da sua visão, né, Uhum. do seu propósito, ajudar ele a ter um propósito, a ter uma visão, ajudá-lo com os valores. Ele está em Aham. formação de valores, né, 15 anos de idade, e Isso. lógico, a missão. Então, trazendo ele um pouco mais para perto de você, aí tu tira a ideia de casal e coloca nessa circunstância que você tem hoje Então, aí, sua, pessoal, e depois ele ali ajudando ele a amadurecer nesses pontos. isso aí. Beleza? Beleza. Vamos caminhando? Vamos. Então, vamos embora lá para o material, que a gente ainda tem um tempinho para trabalhar. Acho que eu fiz errado, calma aí. Beleza. Eu acho que eu já passei um pouquinho dessa parte aqui, mas eu vou voltar nela, tá? A gente vai entrar um pouquinho voltar ali uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Então não se aveste, pergunte, tá? A gente vai construindo junto, tá bom? Deixa eu diminuir um pouquinho, calma aí. Pronto. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre o córtex pré-frontal, tá? Impulsividade, o córtex pré-frontal. Essa partezinha aqui é testa, olha. A testa, tá? Aqui começa a ideia do nariz, essa parte mais aqui, né? Então isso aqui daqui tudo é o córtex pré-frontal. Atenção e impulsividade. A região do cérebro que constitui a área frontal, o lobo frontal, está envolvido na cognição superior, planejamento, personalidade, comportamento social adequado. Essa parte nossa aqui é o que vai fazer a gente entender as coisas. Vai nos ajudar principalmente com raciocínio. E como ele está muito envolvido com as questões, não vou dizer emocionais, mas ele está muito envolvido com essa questão de cognição, entender as coisas, entender as pessoas, ele acaba sendo muito envolvido ali também com essa questão do comportamento social, comportamento entre as pessoas, tá? Então, algumas das funções desse córtex é a te ajudar a foco, a ter essa noção de julgamento, julgar o que é bom, o que é ruim, o que vale, o que não vale, o que serve, o que não serve, e níveis também, julgar níveis. Fui demais aqui, fui pouco aqui, fui de menos aqui. Então te ajuda com essa concepção geral de julgamento, tá? Porque a gente olha julgamento e pensa logo que é uma coisa ruim, né? É uma faculdade do nosso cérebro, é uma faculdade do córtex pré-frontal, a gente julgar, entendeu? Vou dar um exemplo que eu achei engraçado. Alguns anos atrás, eu conversando com um líder, um pastor, e ele falou assim, cara, você com esse corpo grande, você tem muita força. Você é muito forte. Eu não, até aquele momento eu não tinha me atentado para isso. Para mim, é como qualquer outra pessoa normal. Mas não, eu tenho uma força incrível por ser muito grande. Entendeu? Pode ser um benefício de ser grande, mas na hora de for disputar força com alguém, só o meu peso já ajuda a fazer uma força tremenda que a pessoa não consegue me derrubar, por exemplo. Então, eu conseguindo ter essa estrutura, me posicionando bem, eu vou ter uma força incrível. Então, eu não tinha um bom julgamento do meu nível de força. Eu sabia que eu tinha uma força, mas eu não conseguia julgar muito bem. Quando ele falou isso, clareou o meu córtex pré-frontal em relação ao nível de força que eu tenho, para eu julgar o nível de força que eu tenho. Então, na hora de brincar, bater, enfim, eu tinha que saber julgar isso melhor, entendeu? O controle de impulso. Impulso é exatamente aquela questão que sai lá do cérebro emocional, o límbico e o reptiliano, e você julgar, você ter o controle desses impulsos, tá? Então, um impulso que ainda não é compulsividade, ainda é impulso, ele pode ser bom e pode ser ruim. Você pode ter um impulso para ajudar uma pessoa que está caindo, então
aí você vai ali, na hora, você estende a mão, puxa ela, como você pode ter um impulso de bater alguém que tá te irritando, mexendo na tua orelha. Ah, tá! É daqui. Entendeu? Então, esse controle de impulso é uma função do córtex, né? Vem lá do límbico, do reptiliano, os impulsos às vezes, e você controla por aqui. A organização, o planejamento. O planejamento, porque é o seguinte, planejamento tem muito a ver com matemática. Parece que não, mas tem a ver. Então, esses cálculos rápidos e automáticos que ajudam a fazer planejamento, organizar semanas. A Angélica está falando aí do planejamento com a aula e pediu ajuda a colega, a Tatiane, que tem um pouquinho mais de expertise com isso. Então, nessa parte do planejamento dos estudos, ela está bem treinada, o córtex frontal dela ali está muito pronto para isso. Mas, de repente, a Angélica tem o córtex pré-frontal dela muito mais treinado para outro tipo de planejamento. Depende, vou dar um exemplo aqui, tá? Nada com nada. Porque a casa, a Angélica planeja muito melhor como funciona, tarefas, organização, limpeza, do que uma outra pessoa. Enfim, tá? Então é isso. Resolução de problemas. E aqui tá uma chave muito poderosa: resolução de problemas. Quem gosta de resolver problemas? Eu gosto. A Cleide sabe disso. Gosta de problemas. Quase ninguém gosta de problemas, né? O que acontece? A resolução dos problemas é um treinamento que você pode fazer consigo mesmo e depois com os outros, tá? O mundo em si precisa de solucionadores de problemas. Pessoas que têm habilidade de resolver problemas. Eu, quando era garoto, soltava pipa. É uma coisa que gastava muito meu tempo, era desembolar linha. Tem aquela linha da pipa? Embola? Não sei se os meninos soltaram pipa ou soltam pipa. Embola. Eu ficava um tempão tentando desembolar. E eu não ficava satisfeito quando eu não conseguia desembolar. Meus amigos, sabe o que todos eles faziam? Unânimes. Arrebentava aquele linha embolada, arrebentava a outra ponta, jogava a parte embolada fora e fazia um nó. Eu não, eu queria desembolar até o final. Eu não sabia, mas aquilo aí já começou a ser uma habilidade de querer resolver problemas, né? E até hoje é assim minha vida. Eu sou um para-raio de problemas. Vocês não têm noção de quantas pessoas por mês vêm me pedir ajuda. Mas é muita gente. Ah, mas eu imagino você lidar com muita gente. Meu Muita Deus gente, do céu. muita gente. E assim, aí você fala, mas você é pastor. E hoje eu não exerço a função pastoral. Hoje eu não estou liderando igreja, hoje eu não tenho um grande grupo, eu estou à frente, nada disso. O meu pequeno grupo aqui é 10 pessoas no máximo, entendeu? Mas é o tempo todo, pessoas me... Eu sou um para-raio de problemas. E aí eu entendi que era melhor eu me especializar em resolver problemas do que fugir das pessoas que estavam precisando de ajuda. Sacou? A chave? Então, Legal. eu comecei a me especializar em resolver problemas. Eu sou experimentado em vários tipos de problemas. Eu já passei por diversos problemas na minha vida pessoal. E até pouco tempo, até uns 5, 6, até uns 7 anos atrás, eu tinha passado por pouquíssimos problemas. Eu já tinha passado por alguns, né? Eu já tinha ali 13 anos de casado, então eu passei muito problema. Mas eu já tinha passado bastante problemas. Mas alguns dos piores problemas da minha vida eu passei de 7 anos para cá. Foi a morte da minha mãe, a morte de uma irmã caçula e outras questões, financeiro, emprego, desemprego, enfim, filhos, casamento. Foi de 7 anos para cá. Só que antes eu já tinha ajudado muitas pessoas de muitos outros problemas. Entendeu? Então, se você quer ser uma pessoa relevante, importante, que as pessoas te busquem, te procurem, aprenda a resolver problemas e, na verdade, ame resolver problemas. Tem uma camisa que um cara lançou aí, não sei se vocês conhecem, Pablo Marçal, que ele botou assim: I love problem. Eu amo problema. Isso é meio surreal, né? Então, o Daniel, o nosso amigo Daniel, ele fala o seguinte: eu sou a solução em busca de um problema. Olha que mentalidade. Olha que incrível. Oi? Gostei dessa. Eu sou a solução em busca de um problema. Agora, pense naquilo que você faz. Pensa, Angélica, no seu trabalho, na sua expertise, naquilo que você está buscando mais ainda se profissionalizar e desenvolver.
Pensa que você é a melhor solução daquele problema, daquelas pessoas. E quanto mais você vai se tornar autoridade naquilo, e quanto mais as pessoas vão te procurar. Porque é o seguinte, uma coisa é você buscar as pessoas para você vender seu produto ou serviço. A outra coisa é as pessoas começarem a te procurar sem você fazer força. Entendeu? Então, aí tá a virada de chave, tá ok? E isso acontece tudo no córtex pré-frontal. Aprendizado com as experiências, então ele tem uma memória, ele te ajuda a criar memórias para você ter aprendizado com aquilo que você já passou, a capacidade de expressar emoções e a empatia, tudo no córtex pré-frontal, tá? Problemas do córtex pré-frontal, não tem só coisa boa, né? O que acontece é que o córtex pré-frontal é para coisa assim, ó, rápido. Então, a atenção dele é curta. Então, por conta dele, acontece muitas distrações, tá? Falta de perseverança, caso exatamente dessa energia que ele dispensa, é uma energia curta, pequena, então é para coisa resolver mais rápido, e aí então ele não persevera por si só, o córtex pré-frontal. Controle do impulso reduzido, ele controla os impulsos, mas ele tem um nível, tá? Aí que é reduzido esse nível. A hiperatividade, como ele tem pouca capacidade de armazenar energia nele ali, e de lidar com a energia, então ele tem bastante energia, mas ela acaba rápido. Então você tem o quê? Hiperatividade. Atraso crônico, má gestão do tempo, apesar dele te ajudar a planejar, tá? E acaba gerando desorganização, procrastinação, a percepção equivocada das coisas, um mau julgamento, problemas de aprendizagem com experiência e problemas de memória de curto prazo. O que acontece? Isso tudo que acontece na nossa vida também está ligado ao córtex pré-frontal, tá? Por isso, a gente precisa entender como ele funciona bem, trabalhar ele bem, para ele fazer ao contrário de tudo isso aqui, que é exatamente isso aqui. Beleza? Cuidados físicos para o córtex pré-frontal. Aí vem a suplementação. Eu acho que a gente já passou isso aqui, viu? Eu lembro o caso do Ashwagandha. Esse negócio aqui, como o nome? Eu tô sublinhando aqui. Angélica que sabe. Tá vendo a tela aí, Angélica? O quê? Não, deixa eu aumentar. Era ali. Ah, ashwagandha. É. Ashwagandha. Tem na Isso. Fórmula 1. Aham. Então, aqui vai ter um pouquinho dessa ideia de suplementação que a gente precisa ter, né? Os ácidos graxos, né? Ômega 3. A Angélica até falou um pouquinho melhor sobre a importância do ômega 3. E aí, o tipo de ômega 3, né, André? Ou Angélica? Sim, tem diferença de um Tem ômega para outro. diferença. Uhum. Deixa eu pegar um pouco mais de água aqui. Aqui, sobre preocupações e obsessões. Isso aqui. O que é importante observar sobre o anterior cingulado? Tá vendo essa partezinha aqui? É a parte que fica ali em cimazinho do sistema límbico, que é todo esse aqui. Aqui o reptiliano, sistema límbico, reptiliano aqui embaixo. Aqui, tá vendo? Então, ele é responsável ali por algumas coisas bem interessantes, tá? E a gente vai ver aqui agora, tá? Primeiro, esse giro anterior cingulado é uma parte do cérebro humano na face medial de cada um dos hemisférios cerebrais. Então, ó, você pode ver aqui, ó, de um lado e de outro, tá? Ele ali, a função dele é o seguinte: a capacidade de mudar a atenção, flexibilidade cognitiva, adaptabilidade, o movimento de ideia em ideias, troca de ideias, né? Eu estou pensando uma coisa, agora eu vou pensar em outra. Mulher é fantástico esse negócio aqui. Homem tem uma deficiênciazinha aqui. Abrir várias caixas ao mesmo tempo, Mulher né? consegue abrir várias caixas ao mesmo tempo. Homem tem um pouco de dificuldade, né? A capacidade de ver opções. E aí, essa ideia aqui, vê se não tem tudo a ver com a mulher. Mulher, quando. É difícil, tá? Não ter mulher assim, mas mulher, quando vai ver roupa para comprar.
Então, ela vai para uma loja e fica 5 horas, escolhe uma roupa. Na hora de sair, ela diz que não tem roupa, mas abre o armário e aí na 22ª ela consegue escolher. Então, é capacidade de ver opções. Capacidade de entrar em fluxo. Esse fluxo aqui troca esse fluxo por flow, tá? É o fluxo, né? Só que acabou traduzindo na hora dele escrever lá. O que é entrar em flow, nesse estado de flow? É de fazer as coisas funcionarem mais automáticas, tá? Você tem habilidade para fazer aquilo e você consegue fazer aquilo sem precisar ficar pensando muito naquilo. É o flow, tá? E às vezes isso é importante. Para algumas coisas é perigoso. Dirigir, por exemplo. Eu não posso entrar em flow o tempo todo dirigindo. Eu tenho que ter atenção o tempo todo no trânsito. Então é complexo. Mas, por exemplo, para quem dirige, eu hoje estava no trânsito, eu saí do sinal e pouquíssimos segundos eu já estava de quinta. Esse carro que eu estou não é automático. Então, eu estava passando manualmente e quando eu olhei assim, eu já estou de quinta. Mas eu nem percebi que eu já tinha colocado a quinta. Eu saí do sinal, estava de primeira. O que é isso? É flow, é esse fluxo. O meu cérebro já foi automaticamente fazendo sem eu precisar tanto pensar naquilo. E vai automaticamente, tá? Para aquilo é importante. Eu só não posso tirar minha atenção periférica que está acontecendo na pista. Uma dúvida. O flow, não só a capacidade de fazer no automático, mas também envolve o prazer, né? A Envolve o capacidade prazer. prazerosa. Envolve o prazer. Porque é o seguinte, flow e prazer. O que você precisa fazer, desenvolver, e que isso às vezes é repetitivo, se você não encontrar exatamente de recompensa. E ele o singular também te ajuda nisso, tá? Sistema de pagamento. Então, se você não consegue encontrar recompensa naquilo, aquilo desgasta. E é, na verdade, difícil entrar em flow. Entendeu? O flow ele está muito ligado, sim, à recompensa. Capacidade de cooperar. Capacidade de detecção de erros. Então, na sua fala, naquilo que a gente faz, ele te ajuda também a detectar erros, né? E alguns problemas ligados ao singular anterior. Ficar preso a mágoas do passado, fica preso a pensamentos, obsessões. Tu vê que é muito feminino isso, né? Fica preso a comportamento, compulsões, comportamento de oposição, argumentatividade, né? Não se convence do que já foi falado, do que já foi feito, não cooperar, tendência de dizer não automaticamente, comportamento de dependência, abuso de álcool, drogas, outros transtornos alimentares, dor crônica. A ideia de dor crônica aqui não é alguém que está com um problema, não, tá? Mas a dor se torna para você algo crônico, entendeu? Não acaba. Inflexibilidade cognitiva. Inflexibilidade cognitiva está muito ligado a eu já aprendi, já sei como é que tá bom. Não precisa passar daqui, né? Perigoso. E aí tem outros. Pode Parece falar. que eu estou escrevendo meu pai. Transtorno obsessivo compulsivo, tal do TOC, né? Então está muito ligado ao anterior cingulado. Lógico, e o estresse, tá? Algumas preocupações, tá? E obsessão do anterior cingulado. Os alimentos podem aumentar os níveis de serotonina de duas maneiras. Alimentos ricos em carboidratos simples, como massas, batatas, pães, doces, pipocas, aumentam o nível de insulina e permitem que mais triptofano, que é esse bloco de construção dos aminoácidos naturais da serotonina, né, que é ótimo para o cérebro, entre no cérebro, onde é convertido em serotonina. O efeito calmante da serotonina geralmente pode ser entendido em 30 minutos, ou até menos, ao digerir esses alimentos. São mais recomendados carboidratos complexos, como batata doce, grão de bico, como forma mais saudável de aumentar a serotonina. Tá?
Os níveis de serotonina no cérebro também podem ser aumentados pela ingestão de alimentos ricos em L-triptofano, como frango, peru, salmão, carne bovina, manteiga de amendoim, ovos e ervilhas. Muitas pessoas, sem saber, desencadeiam inflexibilidade cognitiva ou problemas de humor ao comer dietas com baixo teor de L-triptofano. Olha aí, ó. Por exemplo, as dietas ricas em proteínas e pobres em carboidratos, recomendadas por estados de baixa dopamina. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz 2 vezes uma dieta baseada em proteína, que não era low carb, que era cetogênica, então era 30 gramas de carboidrato por dia. E tinha dia que eu comia zero, sim, meu alimento era zero carboidrato, porque eu comia proteína o dia inteiro. Perigo isso, né? E Aí você comia proteína sem legumes, sem nada? sem legumes, sem nada. É engraçado você ter falado isso, que era isso que eu estava pensando com o filho da Cleide esses dias. Porque tem que, principalmente a parte de antioxidantes, né, que os legumes e as verduras dão, ele não come muito. E ele também está nessa, querendo comer só proteína. Eu falo, você vai dar uma baixa, vai Não, te tem dar que ser problema. controlado. O seguinte, essas orientações ali é para quando você tem dois casos. Muito baixa dopamina, você precisa aumentar a dopamina, carne vermelha, proteína em geral, te ajuda a aumentar a dopamina. E a outra coisa, quando você precisa dar um choque de realidade na questão do seu metabolismo. Por exemplo, a gente acaba comendo muito carboidrato, naturalmente. É pão, é batata, é arroz, é feijão, muito carboidrato. E muitas vezes o carboidrato não muito inteligente. Pão, macarrão, que não são tão inteligentes assim. E aí a gente conseguiu trocar isso pelos mais inteligentes e habituar a comer uma batata doce, um grão de bico, ervilha, o feijão sim que é legal, ou uma variedade de feijões que a gente não come, acaba não comendo. É interessante. E aí, a cetogênica, ela precisa ser limitada a, no máximo, 2 semanas. 2 semanas. Fez 2 semanas, parou. Não pode. Depois de um mês, 30 dias depois, você pode tentar fazer de novo. Exatamente por isso. Porque você diminui muito o índice de carboidrato. Por exemplo, preciso perder peso muito rápido. Um atleta que, quando ele precisa perder peso muito rápido para fazer uma medição, uma pesagem e para uma competição, ele entra 1 semana, 2 semanas cetogênica. Só que ele tem um profissional do lado dele acompanhando ele tem nutricionista, psicólogo, treinadores do lado dele. É super controlado isso. E a questão não é tirar o carboidrato, é realmente diminuir, porque a dieta na nossa cultura está em excesso. Uhum. Você vai diminuir. Por exemplo, eu sigo uma low carb aqui, apesar que agora eu ainda não estou seguindo nada, né? A parte de semana que eu vou voltar. Mas eu sigo uma low carb que não entra nem batata doce, por exemplo. Não entra feijão também. Mas as outras coisas, o que entra tem carboidrato, só que é baixo. É por isso que é low carb. Entendeu? Não é que eu vou ficar zerada de carboidrato. Entendeu? Então aí é um equilíbrio. Claro que eu também não sou extremista. Até quando eu estou seguindo a faixa verde, a gente chama de faixa verde, essa alimentação low carb. Até quando eu estou seguindo a faixa verde e eu vou comer, eu sei de comer o feijão, eu vou comer. Entendeu? Eu não vou me restringir ao ponto de ficar, vida, ó azar, não posso. Né? Ter essa consciência é muito interessante, de saber quando vai comer, qual é a quantidade, tudo com consciência. Né? Porque em momentos que eu tenho de distração, eu passo mal até com pipoca. Recentemente passei mal com pipoca, porque eu estava distraída com filme. Comeu muito? Comi muito, entendeu? Meu organismo não aceita. Não adianta aceitar. Mas me conta aí da sua experiência, que eu te cortei quando você falou da proteína. Então, aí eu fiz 2 semanas, perdi 13 quilos. Assim, foi incrível. A primeira vez que eu fiz, perdi 8 para 9 quilos. E a segunda, perdi 13 quilos, né? Mas eu tenho um humor muito controlado. Muito controlado. E aí,
o baixo nível de carboidrato não alterou tanto o meu humor. Mas eu vi várias pessoas fazendo essa cetogênica que ficava horrível com o humor. Mal-humorado, só de cara feia, sentia muita dor de cabeça pela falta do carboidrato, né? Que é o que foi lido ali na hora. Então, tem que ter muito cuidado. E aí você entendendo a alimentação correta, como você gerar em você mesmo as substâncias corretas, os aminoácidos corretos, os neurotransmissores corretos, como melhorar ou diminuir os hormônios que você precisa, vai ser fundamental para você enfrentar o que você está enfrentando. Por exemplo, pode falar. Ai, desculpa. Perdão, fala. Não, hoje, a aula que eu tive mais cedo com o Javier está em outro nível. É bem legal também. Assim, não tem nem como me comparar ainda com ele. Ele é uma pessoa que tem anos de estrada. E aí, alguns exemplos que ele traz, alguns argumentos, algum material que ele traz. Eu pedi o material que ele ministrou hoje, ele disse que vai me dar. Eu sempre fico pedindo tudo. Ninguém pediu. Mas eu pedi. Ele, não, vamos ver se mais tarde a gente conversa, ver se eu te dou. Ele aí deu uma enroladinha, tipo, não sei se eu vou te dar, não. Mas aí, tá uma aula maravilhosa. Ele falou de um exercício aplicando para a pessoa que está em crise emocionais, crise de depressão, crise de pânico. Eu vou assim, caraca, eu vou ter que reler isso aí com muito mais cuidado. E algumas coisas que eu acho muito desafiador, o que eu faço? Eu ouço 2, 3 profissionais diferentes falando do mesmo assunto, para eu pegar uma base maior daquilo que está sendo falado. O Javier é o meu mentor. Ele é muito fera, mas eu ouço mais 2 ou 3 profissionais que eu gosto de ouvir, né? Então, não sei se vocês conhecem Pedro Calabres. Sim. Você vai falar? Eu gosto muito de ouvir o Pedro Calabres. O sobrenome eu conheço, agora não sei se é um carequinha, bonitinho, carequinha, bem legal. Pedro Calabres, pode ouvir que é bem interessante. É o mesmo. E aí eu comparo esses conteúdos para poder ir aplicando, para poder ir falando, tá? Que legal. E aí ele falou assim, o exercício que ele passou hoje, eu já olhei assim, caraca, eu vou ter que aplicar com esse cara. Tem um amigo que está muito mal emocionalmente, muito mal, e eu tenho tentado, fiz de várias coisas com ele, não tem nada funcionado. Sabe que é nada funcionado? Então, churrasco não tem funcionado, festa na casa dele não tem funcionado, ler a Bíblia com ele, orar junto com ele, nada tem funcionado com ele. Então, eu tô pedindo a Deus uma direção do que fazer, e de repente não é o fazer, né? De repente não tem nada que fazer, mas como que eu posso cooperar com ele, como ele pode sair do estado que ele tá, né? E aí esse exercício que ele falou hoje, eu falei assim, caramba, eu vou treinar só para aplicar com ele, para ver se eu consigo ajudar esse cara. Eu quero saber, tá me deixando curiosa. Não, eu vou trazer, eu não posso trazer ainda porque eu não tenho o domínio do assunto. Deixa eu te falar, essa questão dos hormônios e quando a pessoa muda a alimentação, né, que fica mal-humorada, também tem a questão do organismo sair da preguiça, né, para poder voltar à atividade. Por exemplo, isso acontece muito aqui em casa, sem falar de alimentação, só em relação à rotina. As crianças, dei férias para as crianças, né, para os adolescentes, coisa e tal. Nossa, foi horrível. Dei férias mesmo. Horrível. Assim, eu precisava de descanso, eles também precisavam de descanso. Só que eles começaram a ficar muito enjoados. Por quê? Saíram da rotina. Aí começaram a me trazer tanto problema, que um dia eu dei um chilique aqui. Eu falei, olha só, vou botar todo mundo para estudar de novo, todo mundo para trabalhar de novo, porque vocês estão me perturbando. Entendeu? E aí eu voltei, não com aquela rotina do ano letivo, mas voltei, ó, vocês vão fazer isso, todo dia. Fulaninho, vai fazer tal atividade doméstica e vai estudar tal coisa. Você vai fazer tal atividade, vai estudar tal coisa. Então eu coloquei uma rotina mínima. E fiz um amarrado. Aí todo mundo reclamando, não, tô de férias, né, todo mundo reclamando. O que acontece? Toda vez que eles cumprem a tarefa, eles ficam felizes. E aí vão para o ócio deles felizes, sem me perturbar. A mesma coisa na alimentação. Você mudou sua alimentação. Você não quer aquilo, você quer... Aí tem as pessoas que estão mais ligadas a doce, que quer aquele docinho. Outros ligados mais à massa, que quer sentir o prazer de comer uma macarronada, uma lasanha, seja lá o que for.
E aí, quando você vai para uma alimentação diferente, mesmo que não seja low carb, mas você mudou alguma coisinha ali, né? Tirou os industrializados, embutidos, tirou as massas, pelo menos, vai gerar um desconforto, né? Só que esse desconforto é um momento de adaptação. O pulo do gato nessa mudança de alimentação, que de agora, né? Pode ser que minha mente mude quando eu souber de alguma outra informação, mas assim, até agora, o que eu tenho observado, o pulo do gato é o exercício físico, tanto para a pessoa que suplementa quanto para a pessoa que não suplementa. Por quê? O seu organismo vai passar por um momento de adaptação, ele vai reclamar. Vai vir essa sim, vem, e muitas pessoas vêm. Tem pessoas que não vêm, mas muitas pessoas vêm. Vem o cansaço, parece que você está com uma tonelada para levantar da cama, você vai fazer tudo cansado. Por quê? Você parou de queimar as coisas fáceis, parou de queimar açúcar, muito fácil, né? Principalmente se você der um espaço maior entre as refeições. E você vai começar a relembrar o seu organismo que ele tem a capacidade de queimar gordura. Mas ele quer queimar gordura? Ele não quer. Queimar gordura é muito mais difícil. E então, claro, o ideal tenha profissional acompanhando, tem um personal, ou tenha pelo menos uma musculação que tenha um instrutor ali supervisionando os exercícios que você está fazendo, o ideal seja esse, né? No primeiro dia, teve tonteira, alguma mal-estar, você para ali, volta para casa, se hidrata muito bem, se alimenta bem, mas não desista dessa construção dos novos hábitos, né? O importante é não desistir. Então, a primeira semana vai ser uma luta maior. Depois da primeira semana, seu corpo vai acostumando e essa energia ela vai se revertendo. O que era cansaço, o que era preguiça, o que era dor de cabeça, vai se reverter em energia. E essa é a maior motivação, porque você vai começar a notar recompensa no mesmo dia. Entendeu? Claro que isso varia. Eu dei uma semana, porque é certo a pessoa notar uma semana. Mas você nota em 2, 3 dias. Entendeu? Ótima comparação, ótima comparação. E essa transformação no corpo, como você falou, né? O seu corpo ele vai rejeitar algumas coisas, né? Eu falando com um fisiculturista, na verdade ele é aqueles homens que fazem aquele trabalho para o corpo dele ficar ele é muito forte, muito musculoso. Hipertrofia para isso. Ele faz hipertrofia. E então é exagerado, com alimentação, com exercício, com muito cuidado. Toda 13% de gordura no corpo. Enfim, Aí ele deu uma explicação muito lógica e óbvia. Aí é o cérebro reptiliano agindo, né? Cara, o teu corpo, o nosso cérebro, como eu falei lá no início da nossa aula, nas primeiras aulas, ele não teve tantas modificações desde a criação do ser humano. Exatamente. E o ser humano naquela época foi criado como? Não tinha automóvel, não tinha arma de fogo. Era ação o dia inteiro. Era ação o dia inteiro. Medo o dia inteiro, ameaças o dia inteiro. Então, ele está muito preparado para se proteger, né, das ameaças, dos perigos e tal. E aí, o acúmulo de gordura está muito baseado em proteger. Ele está se protegendo contra a fome e ele está se protegendo para você precisar de energia, você ter aí esse acúmulo de energia. O cérebro vai fazendo, o corpo vai tentando fazer isso. E quando eu me exercito, além de tudo isso que você falou, ele não quer queimar energia, ele não quer desperdiçar o acúmulo de energia dele, né? Então, é a poupança dele, né? Poupança do corpo. Mas, na verdade, faz um mal tremendo. E essa mudança, o corpo inteiro reclama. E o exercício gera muito prazer. Muito prazer. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer musculação. Por mim, eu faço aula em grupo, todo mundo junto, animado. Eu gosto de gente, né? Mas aqui em Guapimirim não tem. Só tem musculação mesmo, fazer o quê? Começa uma turma, você. Pois é. Na praça. Mas olha só, a musculação ela tem sua importância. Mesmo que eu fosse em aula em grupo, eu iria. Hoje eu entendo a importância da musculação. Sim. Então, mesmo indo para a musculação, que eu acho uma coisa muito solitária, eu acho uma coisa chata, ainda assim, eu tenho prazer na musculação. Entendeu? E aí entra o flow, né? Por exemplo, quando você estava falando do flow, eu me lembrei do banheiro. Eu não gosto de lavar o banheiro. Mas todas as vezes que eu preciso lavar o banheiro,
eu faço com gosto, eu faço com os detalhes. E quando eu termino, ainda fico apreciando. Ai, eu vou tirar de novo, entendeu? É assim mesmo. É É. assim mesmo. Bacana. Quer falar, Cleide? Não se esconde não, Cleide. Onde estás? Onde estás? Aí, Ami. estou ouvindo vocês. Legal, legal. Eu queria começar aqui e contar um depoimento para vocês. Queria animar vocês a fazerem isso também, tá? E além de animar vocês a fazerem isso, eu queria depois perguntar se eu poderia usar alguns depoimentos de vocês. Aí vocês falam, pode usar, mas não quero que seja um vídeo. Pode usar, pode ser só escrito. Enfim, e se eu posso divulgar aí esses depoimentos depois, tá bom? Vocês me falam. O que acontece? Eu passei por uma situação agora há pouco tempo, pouquíssimo tempo, 2 semanas, mais ou menos, 2 a 3 semanas, de um problema que tá rolando desde abril. Eu fiz uma negociação com um amigo num carro que eu vendi para ele, e esse carro estava no meu nome, ele não podia passar para o nome dele, não podia passar para a empresa dele, e ele começou a atrasar em abril. E acontece que eu vim falando para ele, cara, precisa de ajuda, posso te ajudar, não deixa atrasar não, tá no meu nome, vai sujar meu nome, vai me atrapalhar aqui em algumas coisas e tal. E aí, como era alguém de muita confiança, mais de 10 anos de amizade, alguém que já cuidei dele, da vida dele, espiritual e tal, então eu acabei sentindo confiança de fazer uma coisa que você não faz com ninguém, né? E aí, começou a piorar a situação, ele começou a atrasar 2, aí pagava uma, ficava 2 atrasada, começou a atrasar 3, e eu falei assim, cara, a gente vai ter que resolver isso de algum jeito. E ele que quis tentar reverter o problema para mim, como se eu fosse culpado. O carro tava com ele, o material para pagar tava com ele, e eu fui culpado de não pagar. Não tem lógica, né? E aí, até que entrou num estado insuportável de 5 prestações sem pagar. O banco me ligando todos os dias. Já tinha negativado meu nome, e aquela situação toda que você sabe que é um estresse. Eu tentando evitar de falar isso em casa, evitar falar com a Rúbia e com as crianças, para poder não trazer mais transtorno, porque uma vez que. Aí eu aprendi, tá? Com 20 anos de casado, você evita levar certos problemas para sua mulher, já que ela não vai resolver. Então não leve para ela, porque uma vez que ela está estressada, você tem 2 estresses agora. Ele, o problema, e a mulher que está estressada. Só a hora. Oi? Essa é a diferença. Não entendi. Só que a mulher ora. A mulher ora, a mulher ora. Então, a mulher, ora para uma situação que não está muito boa, assim, assim, assim. Acabou. Lógico que eu levo tudo para a Rúbia. Mas, e aí, no final das contas, eu pedi o carro de volta a ele. Quando eu pedi o carro de volta a ele, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu de uma maneira, chegou a insinuar que ia botar fogo no carro. Ele tinha tirado o seguro do carro, um carro caro, e aquilo me gerou bastante estresse mesmo. Aí eu fui para oração, lógico, orar, pedir muita ajuda a Deus, fui pedir conselho a amigos maduros, experientes, que poderiam me dar conselhos nessa situação, que já passaram coisas semelhantes, pessoas que eu confio também, e me pedir, lógico, ajuda em oração. Aqui na igreja eu tenho um fórum de conselho muito bom, maduro mesmo, e que me ajuda pra caramba. E eu vou chamar de multidisciplinar, que alguns têm experiência em uma coisa, outros têm experiência em outras, enfim, e me ajuda bastante. A igreja ela é muito boa para isso. E só que eu entrei num estado emocional que eu não gosto. Que eu tava ficando estresse, que tudo tá me fazendo lembrar a situação. E eu que tava desesperado para resolver isso. Só que como tá fora do meu controle, até que eu fui lá na casa dele, ele não quis me atender, ele não foi para me atender. Ele falou comigo só pelo telefone e eu quase perdi a cabeça, assim, de verdade. E na hora eu tive que recorrer a 2 coisas: a Deus, lógico, e aos exercícios que a gente tem aprendido aqui, essas aulas. E aí eu comecei a me lembrar do estado emocional que eu estava ali e comecei a fazer alguns exercícios. Eu vou falar 2 deles aqui que eu comecei a fazer. Como eu estava na rua, não tinha como eu vou fazer respiração. Porque o meu caso não era impulsividade, eu não fiquei impulsivo, só fiquei muito estressado.
E aí eu comecei assim, calma aí. O que eu tô sentindo nessa hora? O que eu tô pensando nessa hora? E eu comecei a descrever o que eu tava sentindo. Esse é um bom exercício, Cleide. E eu comecei a falar assim, ó, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, isso, aquilo outro, tô com raiva, tô assim, tô decepcionado, enfim, fui descrevendo. Aconteceu que eu vou conseguir voltar para casa em paz, e em casa fiz o exercício de respiração, respirei, tirei meu tempo de oração, depois no dia seguinte tempo de jejum, e voltei a fazer os exercícios, lembrar das aulas, parei nas primeiras aulas que nós fizemos, e disse, caramba, isso aqui tá me ajudando. Consegui resolver o problema da melhor maneira possível. O problema foi resolvido à base de milagre, não foi humano, foi milagre, milagre. Depois de ele me pedir um dinheiro absurdo para ele me devolver meu carro, ele pediu um dinheiro absurdo e ele falou que não, ele foi grosseiro, ele foi mesquinho e foi debochado, sarcástico. E aí, então era impossível conseguir aquele carro de volta. E 2 dias depois ele pegou e falou assim, ó, vem cá pegar o seu carro. Ele já não tá falando mais do meu carro, ele tá falando do seu carro. Então, só para contar para vocês ali, esse estresse acontece para todo mundo. Então, e eu consegui vencer isso, como eu te falei, com ajuda, com exercícios que a gente tem praticado aqui em a base da oração, tá? Então, usem essas ferramentas, pratiquem esses exercícios que a gente está falando aqui, revejam as aulas, revejam mais uma vez. Eu não tenho visto muitas pessoas vindo fazer perguntas sobre o material, ou estão entendendo tudo, espero, ou não estão pegando tudo para ler. Então, peguem para ler o material. Essa semana eu vou passar o PDF inteiro para vocês estudarem. Tudo que a gente já viu, vou passar os 2. Tem uns 4, eu passei já alguns PDFs agora, mas específicos dessas aulas ali, do filtro de coerência. E vou passar das aulas agora. Vou botar lá no individual de vocês. Monte uma pastinha lá no Drive. Se vocês têm Drive, eu vou ver se eu compartilho uma pasta com vocês. Já tem todos os materiais lá. E aí pode ser bem interessante, beleza? Eu queria ouvir de vocês, se você já está até aqui, tem tido experiência com o material, tem tido experiência com essa aula, com a nossa mentoria, o quanto isso tem colaborado com vocês até aqui. Pode ficar bem à vontade. Então só eu falo. Fala você, depois eu falo. A Cleide é a mais assídua de todas. Então, você está com muito material aí, Cleide. É porque eu tenho essa dificuldade de falar, né? Fica tudo na minha cabeça, eu estou aprendendo a matéria, seja o que for, né? Mas eu tenho dificuldade de pegar essa coisa e ficar falando sobre isso. É o problema, é o cérebro. Não estou ouvindo você, Robson. Opa, eu falei, você tem desenvolvido muito bem isso. Na outra aula você falou bem, você abriu bastante. Você tem desenvolvido bem isso, tá? Fique em paz. Como você está aqui agora só com a Angélica, que é sua amiga de anos, e comigo, fica à vontade. Pode lembrar aí um pouquinho dos pontos. Você usou algum material desse já, para alguma coisa? Não, eu ainda não usei, só usei comigo mesmo, né? Quando eu lembro os pontos assim, aí eu tento usar comigo mesmo, né? Mas eu ainda não passei assim para ninguém. Quer dizer, já conversei, né, com algumas pessoas, né, que eu estou fazendo curso e tal, as pessoas se interessam, né? Mas eu não passei exatamente os pontos assim que está me beneficiando ainda. Não, legal, legal. Cleide, se tivesse o módulo 2, o aprofundamento, e você tivesse condição financeira, você faria? Sim, sim. Faria? É bom sempre estar adquirindo conhecimento, né? E continuando, Legal. né? Eu faria sim. Legal, então sinal de que está sendo bom para você. Legal. Fala, minha amiga Angélica, como que tem cooperado contigo esse material, esse conteúdo? Primeiro eu quero falar que a Cleide é estudiosa. Ela estuda mesmo. Está estudando mais do que eu, inclusive. Que legal. Eu não bato essa aí, não. Essa menina aí, ela acorda 5 horas da manhã, 4 horas, se tranca lá, fica lá, estudando, escrevendo tudo. É uma máquina. Ela é uma máquina. Então, Robson, esse testemunho que você deu, uma bênção, né? Uma bênção, glória a Deus. E como as técnicas realmente influenciam na nossa vida, transformam a nossa vida, porque
tem muitas pessoas que falam assim, não, eu tô pela palavra, e não sei o quê. Só que não vê um monte de recursos que Deus está Não disponibilizando pratica. para poder botar a mão na massa e realmente praticar, treinar, pegar ali colocar a mão na massa mesmo, não é só essa questão, que a pessoa coloca a Do questão de espiritual. isso, sabe? Coloca uma coisa muito, tá com Deus, tá com Deus, tá com Deus e nada tá comigo. Não, tá com você sim, você tem capacidade de treinar muitas coisas e essas técnicas estão aí para te ajudar, inclusive espiritualmente, Uhum. porque no momento que você usou a técnica, você conseguiu dominar o seu emocional para ganhar mais tempo no espiritual, Uhum. né? E isso acontece o tempo todo aqui em casa. Para quem tem criança em casa, acontece o tempo todo. E respira, e medita, e vê qual o melhor suplemento para aquela ocasião. Ih, estou muito agitado, peraí, deixa eu acalmar. Ih, estou muito lerdo, peraí, deixa eu tomar isso aqui para melhorar. Ou até a mudança do clima, como é que você vai mexer na sua alimentação em relação a isso. Está tudo interligado. Uhum. Quanto mais você orquestrar para usar os seus recursos, usar o que tem, você acabou de aprender, usar da melhor forma possível, que está fazendo sentido para você hoje, melhores serão os seus resultados. Daqui a uma semana aprendi uma coisa nova, beleza? Então agora eu vou trazer isso para a minha realidade e conseguir equilibrar com o que eu já conhecia. Entendeu? Entendi. Então, quanto melhor você equilibrar isso tudo, melhores serão os resultados também. Perfeito, perfeito. Existe um caminho de excelência. E as pessoas excelentes, que são experimentadas na excelência, elas já vivem nesse caminho. E a distância de todo mundo para eles, às vezes, é um conhecimento aplicado, é um conhecimento colocado em prática, né? O cristão, o ser espiritual, ele tem realmente uma forma de operar, de agir, de pensar, né? A mentalidade de colocar as coisas muito no espiritual e não colocar muito em prática. Isso é ruim. Só que a Bíblia, você vai ver que ela é toda muito prática, muito prática. Não sei se, Cleide, você tem o hábito de ler a Bíblia, você gosta de ler? Eu gosto de ler a Bíblia. Ah, legal. Deixa eu lançar um desafio, então, pra gente aqui. Eu vou lançar esse desafio no grupo, da gente ler Provérbios todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Por exemplo, hoje é dia 7. Então, se você começar hoje no capítulo 1, você lê 1 ou 2 capítulos, mais o capítulo do dia, dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2, assim por diante, hoje seria o capítulo 7. Você pegar primeiro, começar a ler o capítulo 7 e ler o capítulo 1, no dia 14 você já botou em dia. Tá em dia. E aí daí você lê um capítulo por dia, tá? O ideal é que seja lido um capítulo por dia. Vamos praticar isso, é um livro um pouco complexo, mas é de sabedoria, de lições de vida. É um homem muito sábio, pai de todos os coaches, Salomão, escreveu esse livro numa parte da maturidade. Não era garoto como em Cantares e não era tão velho quanto em Eclesiastes, mas ele era já bem sábio ali. Ele escreveu, está no meio ali no intermeio da vida dele, né? Então é bem interessante. A gente está falando aqui de problemas emocionais. Olha como que a Bíblia lida com problemas emocionais. Elias, um grande profeta do Senhor que operou milagres incríveis. Teve uma cena onde ele sozinho foi disputar contra 400 profetas lá de Baal, de Jezabel. E o desafio foi o seguinte: você quer provar qual Deus é mais eficaz? Acho que vocês conhecem essa passagem, né? E aí ele faz o seguinte: vamos fazer uma vala. Fez uma vala, enche essa vala de água, enche a vala de água e coloca lá um sacrifício no meio. O Deus que conseguir mandar fogo e consumir essa oferenda, essa oferta aqui, é o Deus mais poderoso. E aí os profetas de Baal ficam lá a manhã inteira orando, jogou água na vala e o fogo não descia, o fogo não descia, o fogo não descia.
E Elias falou assim, não, chega, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, não vai acontecer nada com vocês, deixa eu clamar aqui. Ele, Senhor, manda fogo, essa oferta aqui é sua, isso aqui é adoração para o Senhor, manda fogo e mostra que o Senhor é Deus, acima de toda a humanidade. O fogo veio, vuf, foi tão poderoso que consumiu a oferta e ainda varreu toda a água, lambeu toda a água que estava ali naquela valinha, né? E eles viram que Deus é o Senhor. E ele perseguiu todos aqueles profetas, né, do cão, e matou todos eles à espada. Só para ter uma ideia de como Deus operava com poder na vida dele. Mas teve um momento que ele sentiu medo. Apesar de ele ter feito tudo isso, ele se escondeu numa caverna e falou, a Jezabel quer me matar, Senhor. Eu não fiz nada contra ela. Cadê teus profetas? Todos sumiram. Só sobrou eu. Aquela síndrome, né? Só tem eu, não tem mais ninguém. Eu estou sozinho. Eu não consigo fazer mais nada. E ele se escondeu numa caverna, deprimido, desejou até a morte. E aí Deus falou assim, ó, se dispõe, homem, levanta-te. E sabe a primeira coisa que Deus faz com ele? Alimenta ele. Que tipo de alimento Deus mandou para ele? Carne. Como assim carne? Carne. Ele estava deprimido, ele precisava de quê? De dopamina. Ele precisava levantar ali serotonina também. E aí ele mandou corvos, Deus mandou corvos para alimentar ele. E trazer uma porção diária de carne. Para fazer ele ganhar ânimo. Carne tem esse poder de fazer a gente ganhar ânimo, né? Ficar mais alegre. Quem não come aquele churrasquinho fica mais feliz, né? Tendo muita gente ou pouca gente. E aí, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, Deus mandou ele correr. Aperta o seu cinto e corre. Exercício físico. E ele teve que correr. Isso trouxe ânimo a ele, tirou ele da depressão. A alimentação e o exercício físico. Para tu ver como que as coisas são práticas. Deus age de maneira prática. Deus não podia fazer um plim na cabeça dele, agora você está curado da depressão, e vai... Tô curado, tô animado. Não, Deus usou de maneira prática isso, alimento, né, aquela alimentação, energia no corpo dele, o exercício físico, e fez ele voltar ativa. E você vai olhar como que Jesus agia da mesma maneira, de maneira muito prática. Não era somente o sobrenatural que agia, era de maneira prática, até o sobrenatural agia de maneira na prática mesmo, e tudo mais. Devemos pagar impostos ou não? Ele sim. Pega um peixe aí que vai ter uma moeda aí na boca do peixe. Ele, como assim? O pescador puxou o peixe, foi um milagre, aquilo tinha uma moeda. Ó, vai lá e paga um imposto por você e por mim. Entendeu? Pagou o imposto, foi prático, mas foi um milagre. A moeda vindo na boca do peixe. Então, até a Bíblia ensina a gente a viver de maneira prática assim. Eu falo muito aqui em casa também, que isso para mim também, tudo que eu falo com os adolescentes está servindo para mim também, que a gente fica nessa luta o tempo todo, né? Porque às vezes a gente dá tanta aula e fica falando que parece que nós somos perfeitos. E não é isso. Não é. Finge até dar certo. Tá bom, vou fazer uma coisa que, não gosto de fazer isso. Gente, põe na cabeça que você tem prazer em fazer isso. Nem que seja lavar o banheiro, você tem prazer, você tem prazer, você tem prazer, você vai ter prazer. Eu estava falando da oração, outro dia desses, né? Quem não tem prática de oração. A gente não vive sem oração, já é, tá bom, por mais que nós tenhamos nosso momento sozinho com Deus, eu tô lavando louça, já tô ligada aqui, já tô ligada ali, fui na rua, tô ligada, já internalizou, né? Não é que isso a gente não tem que trabalhar ainda, mas às vezes para as crianças, eles não entendem muito bem isso. E aí eu falei assim, gente, faz de uma forma automática. Você entendeu, tá? Vou exaltar o Senhor, vou agradecer, tem a parte de agradecer, tem a parte de pedir, em nome de Jesus, como é que é? Tá bom, então escreve a ordem. Não sabe como fazer? Não sabe como conversar? Tá bom, escreve a ordem. Vai seguindo aquela ordem, mesmo que seja de olhos abertos. E coloca isso, internaliza isso, de forma braçal mesmo, que nem cópia, a criança fica copiando até melhorar a letra. Tá? Vai fazendo isso de forma braçal, você vai ver que o negócio vai internalizar. E que as coisas vão começar a se movimentar. Mas tem que dar o primeiro passo. Exato. Entendeu? Exato. É por aí.
É na prática. É. Considerações, minha amiga Cleide? É isso mesmo, né? De forma prática. Eu que fico assim, né? Eu tenho para mim orar assim, para me pedir a Deus, né? Aí eu tento colocar assim de forma prática mesmo, né? Durante o dia, e vou fazendo, e vou pensando, e vou orando comigo mesmo, assim, né? Eu estou fazendo isso, estou pensando em Deus, estou fazendo aquilo, estou pensando em Deus, eu estou orando. É isso, como que a Angélica falou aí. Eu tento fazer Perfeito, assim também. perfeito, perfeito. Gente, deixa eu concluir só a gravação e dar alguns recados.